Chegamos! Seja muito bem-vindo, eu sou o Andrade e a partir de agora estamos começando o 5º episódio do nosso programa Quem Disse BBB. E aí, meu amigo, tudo certo pra hoje? Tudo certo, né, Andrade? Sempre pra falar de BBB, a gente tá sempre pronto, né, Andrade? É isso aí. Não tem coisa melhor. E hoje, a gente tem aqui uma convidada, né, mais do que especial. Porque, Andrade, não é todo dia, né, que a gente tem uma vice-campeã do Big Brother Brasil aqui, né, presente com a gente, né? Exatamente. E olha o orgulho que a gente tá hoje, hein? Então, assim, galera, a partir de agora, você acompanha a gente nas nossas redes sociais, dá o like lá, se inscreve no nosso canal. Isso. E fica por dentro de tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil. A nossa convidada de hoje, ela dispensa qualquer apresentação. Elane Silva, ela que foi vice-campeã do Big Brother 3. E aí, Elane? Seja muito bem-vinda ao nosso Quem Disse BBB. Obrigada. Bom dia, meninos. Bom dia, Andrade. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. E bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para os telespectadores ou espectadores do Pod e do Estúdio Audiovisual. É um prazer participar do podcast de vocês, principalmente que eu vou estar sendo acolhida por um conterrâneo, né? Não é todo dia que a gente é recebida por um conterrâneo. Isso aí! Muito bem-vinda! Estamos, é a partir de agora que vamos começar tudo. Vamos quebrar tudo aqui com muitas informações legais, sabe? Sangue baiano é isso aí. Estamos em casa. Sinta-se em casa. Obrigada. E só falando com o nosso público também um pouco, né? Que a gente já falou também da importância de se inscrever no canal, de dar o like, de comentar. E também compartilhar com os amigos para se inscreverem no canal, né? Que a gente tá chegando aí na meta de 2.000 inscritos e vamos dobrando isso daí. Vamos crescendo e compartilhe com seus amigos pra gente crescer o canal juntos. É isso aí. Vamos começar? Vamos. Elane, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Elane, para as pessoas entenderem quem é você e a sua trajetória inteira aí a partir de 2002. Do 2003. O que mudou, né? Da Elane que entrou no programa em 2003 pra Elane de 22 anos depois. Eu costumo dizer, quando sou convidada para entrevistas ou podcasts, que depois de 2021, né, podcast virou uma febre, que existem duas Elanes. Existe a Elane de 2003, com 18 anos, que vinha de uma comunidade rural, com grandes sonhos, grandes expectativas, e não tinha um norte. E existe a Elane pós-BBB, que ganhou um norte a partir do programa. Então, assim, eu sei que existem alguns ex-BBBs que têm um pouco de até vergonha, né, de dizer, sou ex-BBB. Fica até meio envergonhado. Não, eu não vou ser chamado só de ex-BBB. Mas, assim, para mim, eu falo com orgulho mesmo, porque o BBB, para mim, foi um divisor de águas. Para quem não conhece a minha história, eu sou filha de agricultores familiares e a gente morava em um sítio da Igreja Católica e eu terminei o 2º grau, fiz magistério e não tinha perspectiva. Eu sempre quis estudar, né, fazer faculdade. E em 2003, não tinha todas essas facilidades que temos hoje, como o ProUni, Prova Brasil, todas essas facilidades de programas sociais para quem quer estudar, fazer faculdade. Então, eu não tinha essa perspectiva. E foi a partir do BBB que isso foi, assim, abriu um leque de oportunidades para que eu focasse no que eu realmente queria, que era estudar. Além dessa oportunidade de estudar, abriu um leque de outras oportunidades de ver o mundo, né? Então, assim, porque eu morava numa casa que não tinha energia elétrica, uma casa de taipa coberta com telha Eternit. Eu tinha a minha cultura, mas era a minha cultura local. Então, a partir do BBB, eu ganhei a oportunidade de ver o mundo, de ver outras culturas, outras coisas, e realmente me alimentar de coisas que eu gostaria de fazer no futuro. Porque você só persegue um sonho quando você sabe que ele é possível, quando você sabe que aquilo ali existe. Se você não vê as coisas legais que existem no mundo, você não vai realmente conseguir seguir aquilo ali, entendeu? Então, assim, o BBB, para mim, foi esse divisor, foi quem me norteou na vida que eu tenho hoje. Legal, né? Isso aí. Olha, você falando assim, Elane, é bom porque as pessoas têm que entender que hoje a educação tem que ser prioridade em qualquer parte social, classe social.
Entendeu? E você falando esse relato seu de o BBB te deu um norte, e principalmente com a educação, isso é uma parte que eu fico todo arrepiado, porque só quem entende, quem passa por isso, sabe muito bem. Você falando que você veio bem do interior, eu também fui do interior, vim aqui para cidade grande, é muito difícil também. E assim, você correr atrás, batalhar, estudar, trabalhar ao mesmo tempo. Então assim, parabéns mesmo, tá? É um prazer enorme estar conversando contigo desde já. Ao longo do programa vamos falar muito sobre educação, que isso é fundamental para qualquer ser humano, tá? Conhecimento nunca é demais e também ninguém tira o seu conhecimento. Então assim, falar com você é privilégio pra gente aqui claro, Quem Disse BBB, né, Henrique? Então assim, vamos que vamos, e a gente tem muito aí o que falar, conversar, e obrigado pelo que você acabou de falar pra gente aqui, para nossos seguidores e todos que vão assistir essa entrevista com você. Eu que agradeço a oportunidade. Aí, então, mas falamos de educação, que a gente vai entrar depois lá na frente, mas agora vamos falar sobre o Big Brother, né? Exatamente. E o Big Brother da edição da Elane, que ela participou em 2003. Hoje você assiste, assim, né? Você vê nas redes sociais, que hoje em dia, às vezes, as pessoas nem acompanham tanto na Globo, na TV, mas no Instagram, no Twitter, as pessoas estão sempre acompanhando, né? Quando você vê informações da casa, Elane, dá saudade de estar lá na casa mais vigiada do Brasil? Todas as edições. Eu brinco com minhas amigas hoje em dia, que se me chamassem amanhã, eu estaria de mala pronta. Porque não conheceu. Mas é isso aí, cara. A gente assim, poderia fazer uma dupla, né? Mim, Andrade. Pois é. Então, assim, porque pra mim foi a participação do BBB foram férias. Então, assim, imagina você sair do sítio e cair numa casa com ar-condicionado, cozinha de primeiro mundo, piscina, festa toda quarta-feira. Então, assim, pra mim foi muito legal. E na sua época, quando você entrou, como é que foi, Elane? Você se inscreveu e te chamaram? Como é que foi essa entrada no Big Brother? Isso. Na verdade, o meu irmão se inscreveu nos 2 primeiros. Meu irmão mais velho, Alex. E ele não foi chamado, mas eu era menor de idade. Aí eu fiquei brincando com ele que quando eu completasse 18, eu iria me inscrever. E aí, quando veio o terceiro BBB, ele me inscreveu. Ele fez um vídeo caseiro mesmo, assim, bem caseiro. E me inscreveu. E por incrível que pareça, eu fui chamada e ele não, entendeu? Tinha que ser. Não, tem coisas que não adianta. É verdade. Tem coisas que tá no nosso destino, né? Exatamente. E aí, é isso aí. Mas, voltando aqui, Elane, deixa eu te perguntar. Se você pudesse voltar no tempo hoje, você faria alguma coisa diferente para você conseguir ser campeã? Porque você, na verdade, você já foi uma campeã. Só de estar lá dentro. Só de estar lá dentro e também de passar tudo que você passou para chegar até lá. Mas hoje, se você pudesse voltar o tempo, o que você faria diferente para sair de lá sendo campeã? Não, eu acho que eu não faria hoje em dia nada de diferente, porque lá no BBB, a gente, na nossa edição, era muito interessante, que não tinha, por exemplo, a gente jogava, mas sabia que aquele ali era o jogo e que sabia que a gente estava ali todo mundo curtindo. Então, a gente tinha os dias de votação e na mesma hora a gente estava ali dizendo que música você vai querer se você for eliminado. A gente inventava músicas, paródias, cada um escolhia uma música para cantar na hora da eliminação. Então, assim, foi um BBB mais leve. A gente, por exemplo, eu só até hoje, de vez em quando, aparecem uns haterzinhos assim, dizendo: você perseguiu Sabrina e Domini, mas era um jogo, gente. O mais interessante ali seria separar o casal para eles ficarem mais fracos, né? Então, assim, eu não faria nada diferente. Foi uma trajetória muito interessante. Eu saí de lá sem nada, assim, que me fizesse ser cancelada. Então, assim, saí de lá com a cabeça erguida, da mesma forma que eu entrei. Então, assim, eu acho que não faria nada diferente, não. Mesmo sendo hoje uma mulher de 40 anos e na época uma menina de 18. Sim, claro. Até porque você foi muito bem na casa e ficou em segundo lugar, correto? Isso, eu fiquei em segundo lugar e perdi por um percentual muito pequeno. Então, assim, eu realmente sou muito feliz com a minha participação. E você falou agora dessa parte de que você não foi cancelada, né? Na época também não tinha internet. A internet não era forte como é hoje em dia. Você acha que isso ajudou ou atrapalhou? Na época a internet ainda não ser algo tão forte?
Eu acho que atrapalha. Quem entra no BBB agora, com esse boom da rede social, então, ele mesmo que saia na primeira, na segunda semana, ele, se quiser, ele sai dali com engajamento e consegue até continuar sua vida vivendo da rede social. Na minha época, eu saí no último dia, junto com o Domini, e nós não tínhamos engajamento, porque também nem tinha tanta rede social, entendeu? Então, assim, Exato. Eu acho que hoje é mais fácil você se manter em evidência, se manter engajado por causa das redes sociais. Então, assim, eu preferia ter participado do BBB quando tivesse rede social. É diferente, né? Sim, porque na verdade também é dois públicos diferentes, né? O público que acompanha pela TV ali todos os dias, após a novela, e tem um público que acompanha nas redes sociais, que são os cortes. Antes de a gente entrar, a gente estava falando sobre isso, que era para a Globo criar um canal para isso, porque as pessoas hoje não têm mais como sentar na frente da televisão e ficar assistindo. Exato. Então a gente vai lendo, fica bem mais fácil de você acompanhar. Totalmente. Eu mesma sou esse público de assistir cortes. E é bem mais interessante também, né? É mais legal. A gente vai entrar nessa parte da educação agora já, mas antes, uma curiosidade que praticamente todo mundo tem, né? Você falou que seu irmão te ajudou na época, né, a se inscrever, mas como é que foi depois as outras etapas? Até você entrar no programa. Você participou da seletiva, aí depois foram até a sua cidade pra te chamar. Como é que foi esse caminho até você entrar na casa? Na verdade, foi a inscrição e depois de meses eu já tinha até esquecido, não estava nem esperando muito, não. Eu já era professora, mas eu ainda era professora que só tinha o ensino médio, que na época poderia ainda ser professora quem tinha só magistério. E eu era professora da escola rural a qual eu fui alfabetizada. Eu estava dando aulas, daí a pouco chegou um motoboy com um recado para mim da cidade, dizendo que era para eu ir, que a minha cunhada tinha dito que tinha uma ligação da Globo. Primeiro eu achei que era mentira, né? Aí depois ele disse, não, é verdade, sua cunhada pediu para vir te buscar. E aí, nessa, eu realmente terminei minha aula, pedindo para esperar, e fui, e realmente era uma ligação da Globo, falando para eu ir para o Rio de Janeiro fazer uma entrevista ainda. Então, assim, ainda era já parte ainda da seletiva, né? Como eu morava muito longe, eu acho que até hoje eu fui a mais distante de lá do Rio de Janeiro. Eles não podiam se dar o luxo de, por exemplo, eu ia lá no Rio, faria a entrevista, me mandava de volta para o extremo sul da Bahia, depois me chamar de novo. Então, assim, eu acabei ficando lá todo o período da seletiva. Então, assim, eu acho que no meu caso foi mais rápido, eles tiveram que apressar os passos de médico e tudo, porque não tinha como ficar me mandando de volta e me buscando, entendeu? Era muito longe, né? E acabar onerando a questão do processo para eles. Vamos entrar na parte da educação, Elaine. Que você foi vice-campeã e você ganhou 30 mil reais, né? Um carro e 2 bolsas de estudo, né? Primeiro eu queria saber qual carro que foi na época, né? Que os carros de 2003 eram diferentes hoje em dia. E você utilizou suas bolsas de estudo? Na época eu ganhei, realmente, se você falou certo, o prêmio do segundo lugar na época era 30 mil reais. Para hoje em dia, você pensa assim, é muito pouco, né? Só que em 2003, 30 mil reais tinha um valor totalmente diferente de hoje. E aí eu ganhei esses 30 mil reais e ganhei um carro Fiat Strada. E não foram 2 bolsas de universidade. Eu ganhei bolsas na universidade, na FTC, de qualquer campus da Bahia toda. Ganhei na Unilinhares, uma universidade de Linhares, e em 2 universidades de Teixeira de Freitas, que é lá no extremo sul também. E eu poderia escolher qualquer curso que tivesse nessas faculdades. Como eu tinha essa sede de aprender, de estudar, e eu falei, vou abraçar essa oportunidade. E aí eu fiz cursinho pré-vestibular, porque não era só ganhar a bolsa, você precisava também passar no vestibular. Não era igual hoje que você faz Enem e você pega essa nota, né? Aí eu fiz o cursinho pré-vestibular e aí fiz os vestibulares para Linhares e para as 2 faculdades de Teixeira. Acabei passando em todas, mas escolhi ficar em Teixeira de Freitas porque as 2 faculdades, apesar de ser concorrentes, me permitiram fazer os cursos, porque o interesse delas não era usar a minha imagem para alavancar a faculdade, era realmente me fazer estudar. Então, assim, o que eu achei muito interessante, eu acabei passando 4 anos da minha vida só estudando
por causa dessas duas universidades que me possibilitaram. Ah, que legal, né? E isso foi após a saída da casa logo ou você esperou algum tempo para começar os estudos? Logo depois que eu saí da casa, passou uns 3 meses, eu já comecei o pré-vestibular. E aí, logo quando começou o semestre do ano seguinte, eu já estava fazendo as faculdades, porque era o meu foco. Porque, assim, quando você sai do BBB, é um boom tão grande de gente em cima de você, que se você não manter um foco no que você realmente quer, você deixa passar a oportunidade. Eu acho que isso, por exemplo, aconteceu com o Davi, o vencedor do BBB passado. Exatamente, eu ia te perguntar justamente isso. O discurso dele era fazer a faculdade, tanto que ele ganhou, né, a bolsa para medicina e tal. E o foco dele mudou totalmente, porque realmente, quando você... Hoje em dia, ainda mais com o engajamento de rede social, quando ele via entrando todo o dinheiro de publicidade e de contratos, ele não via muita lógica em parar tudo e fazer uma faculdade. Porque a faculdade, se você for dedicar, ela te consome tempo, né? E no meu caso, que eu fazia 2 faculdades, me consumia mais tempo ainda. Então, eu comecei a negar os convites para fazer programas e gravações, porque eu realmente queria focar na faculdade. Ah, legal. Exatamente. E vou te falar, você não fez mal não, tá? Desde já, parabéns mesmo, porque às vezes você sai de um programa com essa magnitude e fica exatamente como o exemplo que você deu do nosso baiano também, o Davi. Mas assim, lembrando que hoje é outras oportunidades, é outro meio. Naquela época, você tinha muita oportunidade e você negou pelo fato do seu estudo ou também porque você tinha alguma assessora, alguma coisa por trás para cuidar da sua carreira? Na verdade, naquela época, as oportunidades eram só para programas. Você ir lá, gravar, participação e tal. Isso não gera nenhum dinheiro, você sabe disso, né? E eu fiz alguns comerciais lá na regional mesmo, em Itabuna, mas oportunidade, por exemplo, de grandes coisas, não tive. Até porque naquela época, como a gente falou, poucas pessoas se mantinham na mídia, né? Do meu BBB, por exemplo, só a Sabrina e a Juliana Alves, eu acho, né, que se mantém até hoje. Então, assim, engajadas, né, na TV e tal. E voltando também na parte da faculdade, como é que foi, né? Uma menina de 18 anos entrando na faculdade, mas essa menina que era ex-BBB. Famosa. Famosa. Como é que era o assédio na faculdade, Elaine? Por incrível que pareça, na faculdade foi bem tranquilo. Não sei se teve uma conversa com os alunos antes, né? Pode também ter tido essa conversa. Eu, por exemplo, se eu fosse reitora de uma faculdade e fosse fazer uma coisa assim, eu teria uma conversa com os alunos antes. Foi muito tranquilo. Eu era tratada como todos os alunos, eu agia como todos os alunos, tanto que eu tenho amigos da faculdade até hoje. O meu problema maior é realmente quando eu saía para, por exemplo, ia na praia de Alcobaça, de Prado, que é ali vizinho da minha região onde eu fiz faculdade. Então era impossível você fazer alguma coisa legal, porque tinha muita gente o tempo inteiro pedindo fotos. Imagina. E eu não estava mais naquele momento, para mim eu já sou comum. E assim, mas é isso, foi contornando com o tempo e foi tranquilo. Entendi. E você estava falando agora da Sabrina, da sua edição. E você ainda tem contato com algum participante da sua edição? Como é que é o contato com a galera da época? O contato via rede social, eu tenho muito pouco com o Jean Massumi e com o Emílio Zagaia. Eu gostaria de ter mantido contato com a Viviane, que era minha amiga na época, e só que a gente perdeu o contato e ela não tem rede social. Pelo menos eu nunca encontrei. Naquela época, quando a gente perdia um número de celular, não tinha essa coisa de ir lá e resgatar o mesmo número, né? Quando você perdia, você pegava um outro número diferente. E aí foi numa dessas que a gente perdeu o contato mesmo. Eu e a Viviane, que foi o 3º lugar. É bem interessante isso. Elaine, uma coisa que eu também queria te perguntar é o seguinte. Olhando essas edições depois das suas, vamos para essas atuais agora, que as pessoas entram para ali parecendo numa colônia de férias. Inclusive, o atual agora tá muito, assim, vou te falar, me desculpa, mas tá melhorando. Precisa melhorar. Precisa as pessoas acordarem, dar uma chacoalhada, porque tá demais. Agora, assim, olhando essas edições, você vê alguma diferença da sua para essa agora, assim, gritante? Eu vejo, eu acho que o nosso BBB, até o 5, eu acho que ele ainda foi um BBB raiz, sabe? A galera tava lá
sem muito mimimi, né? Ai, tudo se ofende agora. Tudo é perseguição. Verdade, concordo. As pessoas vão para ali sem querer ser votadas, sem querer ser criticadas, sem querer ser avaliadas. E nós estamos ali para isso. Então, assim, no meu BBB eu falo isso, que o legal era isso. Não tinha... Eu era uma menina da roça mesmo, paupérrima, estava numa edição com advogados, Miss Brasil, e em nenhum momento eu era tratada de forma diferente. Nós jogávamos, brincávamos, participávamos de tudo, sem essa coisa, esse mimimi. Então, acho que hoje se tornou meio chato você assistir um pouco por isso. Assistir o programa todo sem cortes, né? Porque as pessoas têm uma votação, aí daqui a pouco está emburrado porque o outro votou, porque justificou tal coisa. Então, assim, eu acho que precisa... o participante hoje, ele aceitar que vai ser votado e começar a levar isso mais de boa, entendeu? Concordo. É porque, na verdade, assim, como eu já me inscrevi algumas vezes, eu acho extremamente desnecessário as pessoas tirarem a oportunidade de uma pessoa que quer realmente para ficar naquele... poxa, tudo se ofende. Até na comida. Hoje 90% das pessoas hoje, no nosso Brasil, não tem feijão e arroz. Ou vive com feijão e arroz e ovo. E as pessoas hoje reclamam porque tem feijão, arroz e ovo. Então, assim, é muito real. Fala assim, cara... Agradece a Deus que você está numa casa vigiada, num programa que vai te dar a oportunidade de te lançar em uma profissão e ainda você está reclamando. Aí te coloca numa casa com outras pessoas diferentes, pessoas extremamente sem noção. Nessa edição agora tá sendo assim. E ainda as pessoas ficam reclamando, não estão jogando. Tá junto com atores, atrizes, dançarina, musa fitness, e as pessoas ainda ficam reclamando. Tá? Eu fico analisando que hoje em dia, você estando na casa, Elane, você fazia diferente do que está acontecendo hoje lá dentro? Oxe, eu com certeza, eu iria aproveitar muito mais a casa. Aproveitar para conversar com aquela galera aí que tem uma história de vida tão legal. Entendeu? Então, assim, eu acho que, por exemplo, a Dani e o Diego têm uma história de vida tão legal e parece que a galera que tá ali fica assim, tapada. Ignora. Ou se faz de desentendido, ou tem uma dorzinha de cotovelo porque não tem a relevância que eles tiveram para o Brasil. Então, assim, eu acho que realmente falta a galera aproveitar o momento que está no BBB, entendeu? Eu acho isso. Então, eu aproveitaria muito. A mesma forma como eu aproveitei o meu, eu aproveitaria muito mesmo, para me divertir, para conversar com a galera, para ganhar experiência com eles, sabe? Trocar mesmo essa experiência que o BBB é um mini mundo, né? Então, assim, é uma mini sociedade ali dentro. Então, você precisa aprender a conviver. Quando você está aqui fora, você não pode se doer por tudo. Qualquer coisinha que a pessoa te falar, você vai estar ali ofendido. Você tem que aproveitar as pessoas que você está convivendo. E você tava falando da comida. O único problema da comida, né, Andrade, é que, pô, ia ser a questão dos ovos, né? Porque com a Graciane lá dentro, ela quer comer o ovo de todo mundo. Aí é complicado também, né? Essa questão da comida, isso aí não tem como não dar problema, Andrade. Olha, vou te falar que o problema de ovo é assim, é surreal, mas é aquela coisa. Você tá numa casa, cara, assim, eu tendo a oportunidade de estar no BBB, eu ia aproveitar, cara, porque a única oportunidade que a gente, de onde a gente veio, tem, é aquela ali. Então você tem que agarrar com todas as forças. Por exemplo, a Graciane hoje é uma referência no mundo dela. Sim, no mundo fitness. No mundo fitness dela. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. E como o Diego Hipólito e a Dani. Fez a gente rir, fez a gente levantar, fez a gente ser valorizado no nosso país. Sim. Porque a gente tava numa pior crise. E eles deu alegria para isso. E ganharam medalhas olímpicas. A pessoa não aproveita as oportunidades que tem. Poxa, seria uma pessoa... Ou eu saía cancelado de lá, porque eu ia conversar com todo mundo, ou eu ia ser amigo de todo mundo. Mas eu ia pra jogar, porque o meu objetivo era ganhar o prêmio. Isso. Então, assim, se eu entro naquela casa ali, eu vou me inscrever o ano que vem. Eu vou entrar naquela bagaça. Se for dupla, Andrade, vamos se inscrever eu e você, Andrade? Não, dupla mais não. Dupla eu não vou mais não. Eu e você, Andrade, pô. Porque dupla eu vou te matar. E a gente tá falando sobre oportunidade, né? Eu acho que Andrade falou uma coisa certa aí. Eu acho que o que falta ali dentro das pessoas é elas entenderem que o jogador é uma coisa, que é o momento de estar jogando, de votando, mas isso não impede de vocês também socializarem, conversarem, rirem. E a galera fica ali naquela coisa, fica cada um no seu canto, separa totalmente os grupos, e aí se torna uma coisa chata mesmo de assistir e cansativa para eles também, entendeu?
Até para quem tá lá se torna cansativo. Verdade. Aí entrando nessa questão da oportunidade, né? Depois que você saiu do programa, você teve a oportunidade de participar de algum outro reality show? E você aceitaria? Se te chamassem pro BBB do ano que vem, você estaria presente? Eu nunca tive oportunidade, porque também nunca me inscrevi mais e nunca fui convidada. Mas eu brinco que eu participaria tranquilamente do BBB com o olho fechado e também da Fazenda. Eu acho a Fazenda muito legal porque você sempre tem ocupação. Então, assim, você não fica quase louco por não ter o que fazer. Então, assim, eu gosto muito do molde da Fazenda, apesar também de não ser uma pessoa que assisto ela muito, né? Mas eu acho a ideia da Fazenda legal. É interessante mesmo. Sim. E falando sobre isso, Elaine, e o que você acha desse formato agora novo, de camarote anônimo e famoso junto? O que você acha? Eu não gosto. Desde quando começou a ideia de pipoca e camarote, eu acho que não é legal. Eu acho que poderia ter feito um reality para famosos e um reality para pipoca, entendeu? Para pessoas anônimas. Porque quando você coloca isso, então aí começa você a cair naquela parte ali, aí eu não preciso muito, e se eu me expor muito, eu vou me queimar lá fora, eu já tenho uma carreira. Então, assim, acaba que eu acho que quebra um pouco da ideia do BBB, que é você realmente se jogar. Então, eu acho que não deveria ser camarote de pipoca, não. Acho que poderia fazer, sim, um reality show dos famosos, mas separado do BBB. Exatamente. Verdade, ponto de vista. Isso aí, é um bom exemplo que você está dando. Eu também tenho a minha opinião sobre que, na minha opinião, eu acho que as pessoas hoje não têm mais aquela vontade de participar do programa. Vão porque, é a minha oportunidade, se eu estou lá, passar uma semana, eu vou fazer mais público. Vai ganhar seguidor. Vou ganhar mais seguidor e é isso. Mas assim, é bem relevante o que você falou, porque as oportunidades não são tiradas, mas as pessoas que estão ali dentro hoje, você acha que elas já estão indo preparadas para fazer o que tem que fazer, ou você acha que a pessoa vai e se joga? Não, eu acho que muitas delas estão indo já com um roteirinho na mente. E isso acaba, por isso que impede muitas vezes delas realmente darem ali o seu corpo e alma no programa, entendeu? De serem elas mesmas. E quando você não é você mesmo, você começa a perder um pouquinho as suas estribeiras, né? Então, eu acho que falta um pouco isso. Eles já estão indo muito, eu acho, com um roteirinho na mente ali. Não estou dizendo que é um roteiro do programa. Não estou dizendo isso, não, que tem interferência do programa, não. Estou dizendo que eu acho que as pessoas, elas já vão programadas. Eu não posso fazer isso, eu só vou fazer assim. Eu acho que estão indo sim. Verdade. E entrando na parte também, né, da sua época, quando você saiu, você chegou a fazer muita publicidade? Aqui eu não tinha internet, né, mas você fez muita publicidade, às vezes comerciais, participação em alguma, na TV, rádio, e hoje em dia ainda te procura, às vezes, para fazer alguma participação ali em algum comercial, alguma coisa? Como é que tá essa parte da publicidade? A questão da publicidade eu fiz pouquíssimas, eu devo ter feito umas 3, só aqui em nível regional mesmo. Participação em programas de rádio, muitos, faço até hoje vários aqui na região mesmo. Podcasts, faço bastante. Sempre que me convidam, eu vou. Até porque não vivo da mídia, mas eu acho interessante ter a oportunidade de falar um pouco do quanto a educação nos transforma, entendeu? Então, assim, e eu sei que sempre que eu participo de uma questão, de um podcast ou uma entrevista para falar de BBB, nunca vai fugir de falar um pouquinho da educação, porque eu fui moldada a partir da educação. Então, eu sempre aceito. O podcast pode ter 100 seguidores, pode ter milhões. Eu vou sempre aceitar para poder falar um pouquinho da importância da gente focar nos nossos objetivos, focar na educação, e que quando a gente quer e enxerga as oportunidades, a gente tem que abraçar. E é legal também de tocar nesse ponto, né? Pra gente ver o poder de transformação social que o Big Brother tem, né? Que a gente tá falando, uma menina de 18 anos, do interior da Bahia, que às vezes você vai pro programa, você imagina às vezes que você pode ir lá... pra curtir. Que você vai pra curtir, mas também que você pode ganhar o prêmio, mas às vezes você não imagina a transformação em termo educacional que o programa gera na sua vida. Né? Que no caso da Elaine, ela pôde, fazer 2 faculdades através do Big Brother também, quando saiu do programa. Isso é algo muito interessante, a transformação social que o programa teve na vida da Elaine. Exatamente. E para você entender, assim, a educação, ela transforma as vidas mesmo, e esse é o caminho que todos têm que ir. Porque a educação hoje te tira da zona de conforto, mostra para você como lidar com as crises do nosso país e com a política do nosso país, com tudo isso. Através da educação a gente consegue entender
como funciona o nosso país, como funciona o mundo em geral. Com certeza. Por exemplo, eu trabalho com educação infantil. É a área que eu gosto. É o meu concurso é Educação Infantil e Séries Iniciais, mas eu atuo na educação infantil há muitos anos. E as pessoas podem pensar, mas só brincam. Não, na educação infantil nós já começamos a mostrar para eles essa importância dessa base educacional. A gente começa a mostrar para eles a importância deles terem uma identidade definida desde cedo, porque meus alunos, 90%, às vezes até 99% da minha sala de aula é de alunos negros. Então, eu mesmo como uma professora branca, preciso ter, na minha prática, uma educação antirracista, para mostrar para ele desde cedo a importância dessa valorização da identidade dele. E muitas vezes na própria casa ele não tem essa valorização, ele não tem esse reconhecimento dessa identidade. Então é uma obrigação minha como professora de educação infantil. Agora, perpassando pelos alunos maiores, isso aí assim voa. Eu acho que o Brasil ele precisa ainda evoluir muito mais nessa questão educacional e nós só vamos mudar mesmo quando acontecer isso. Porque só a partir dessa educação é que a gente vai pensar, né? E vai pensar e vai votar direito, vai começar a avaliar as propostas que os nossos representantes lá propõem. E é um hábito que nós não temos. É avaliar tudo que está sendo votado no Congresso ou até na Câmara de Vereadores da nossa cidade. A gente não avalia, não questiona, e quando recebe de lá de cima as leis já votadas, a gente reclama. Verdade, exatamente. Concordo plenamente. É isso aí, galera. Tá vendo? O papo tá muito bom aqui com a nossa convidada de honra hoje. Mas lembrando para vocês não se esquecerem de inscrever no nosso canal, dar um like, ativar o sininho. Estamos no YouTube todas as terça e sábado, às 19 horas. Então não esqueça disso. E é isso aí, como a Elaine acabou de falar. Lembrando para vocês que a nossa convidada hoje, eu vou só lembrar pra vocês aqui o que é a nossa convidada hoje. Ela cursou Pedagogia e Administração, fez as 2 faculdades ao mesmo tempo, fez pós-graduações em Educação Ambiental, também cursou Gestão e Responsabilidade em Marketing e Socioambiental. Pra você ver o peso que tem a nossa convidada de hoje. E é uma honra demais estar conversando, aprendendo mais sobre um pouquinho da tua vida, da tua trajetória, a tua rotina como professora. E é isso aí. O caminho é esse. Educação em primeiro lugar. Não adianta você ser o melhor milionário se você não tiver a base. E a base hoje, que é muito difícil ser professores aqui no Brasil, a gente sabe muito bem disso. É um dos piores salários que a gente tem hoje no nosso país. Valorizado, né? Porque é professor. E é uma das profissões mais brilhantes que temos. Porque hoje, para você ser jornalista, precisa de um professor. É verdade. Para você ser um médico, precisa de um professor. Então, os nossos governantes, as nossas pessoas que estão lá para cima, lá, que a gente não pode nem deixar de mencionar, valorize os seus professores, porque tudo onde começa é com a educação e a base. Certo, Elaine? Só falando uma coisinha aqui, que às vezes as pessoas podem assistir o podcast, a gente falando muito dessa coisa, dessa educação formal, da importância da educação formal, que é muito importante, é necessário. Mas eu acho que é importante a gente falar também um pouquinho das pessoas terem uma educação também não formal. Por exemplo, tem gente que às vezes diz, mas fulano é influencer digital e não terminou nem o 2º grau. Mas eu tenho certeza que essa pessoa, ela estuda muito. Ela estuda muito para fazer o que ele está fazendo. Então, assim, por exemplo, vocês que estão aí no podcast, vocês precisam estudar muito para fazer bem feito o que vocês estão fazendo. Então, assim, uma coisa, eu tenho uma filha de 14 anos, sabe? Eu tenho uma filha já de 14 anos. Eu acho que o mundo está caminhando para um pouco da desescolarização. O que é isso? É a pessoa sair muito dessa formalidade, mas a pessoa também estudar muito mais. Às vezes, a pessoa que não está na faculdade e que é uma pessoa produtiva, ela estuda muito mais sobre os conteúdos do que ela já trabalha. Então, assim, eu falo para minha filha que mesmo que ela não faça no futuro uma faculdade, doutorado, pós-doutorado, mas ela vai precisar sempre estar produtiva e sempre estudando coisas da área que ela esteja atuando. Então, assim, eu acho que hoje o ser humano, ele precisa estar produtivo.
mesmo quem está sem trabalhar em casa, ele precisa estar produtivo. Está sem trabalhar, mas está ali com o celular, vai assistir videoaulas no YouTube, tem um monte de graça. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam abrir esse leque na cabeça, sabe? Parar de, não consegui trabalho, eu vou ficar aqui no sofá assistindo. Então, assim, assista também, mas vá fazer alguma coisa produtiva também, pensar no futuro. E antes da gente mudar de assunto, né, não poderia... A gente tá falando de professores, não podia deixar de citar minha mãe, que é professora de português, né? E se eu, a gente tá falando de professor. Se eu deixo de citar minha mãe aqui no programa, ela ia ficar chateada comigo, Andrade. Exatamente. Não poderia deixar de falar da minha mãe. A gente, já falamos de educação aqui, né? Vamos voltar um pouquinho na parte do Big Brother. Sim. E voltando a falar da sua participação... depois de 22 anos, Elaine, você sai nas ruas, a galera ainda te fala, caramba, Elaine, deixa eu tirar uma foto com você. Como é que é esse assédio do público? É a relação dela com os fãs. E com os fãs também. Por incrível que pareça, eu ainda tenho pessoas que me reconhecem. Eu fico boquiaberta. Porque assim, porque eu era uma menina. Eu tenho o meu rosto era ainda de menina, eu tinha 18 anos, né? Então, assim, não tinha o rosto formado de adulta ainda. E hoje eu tenho 40 anos já. Então, esses dias foi até engraçada a situação. Eu sou professora de educação infantil e nos sábados eu sou catequista na minha igreja que eu congrego aqui em Salvador. E estávamos tendo um encontro de catequizandos e os pais estavam presentes na hora do almoço, todo mundo junto ali naquela situação. Do nada, uma mãe chegou e falou para minha amiga, que é a minha colega de turma de catequese, ela é a menina do BBB, né? Mas nem minha amiga sabia, porque assim, eu não fico falando assim... Caramba, quando eu chego numa roda, eu fico dizendo, eu sou do BBB. Não, eu chego, atuo normal. Para minha amiga, eu era Elane, professora e catequista junto com ela. E para a igreja minha toda, ninguém sabia que eu era BBB. E aí, essa mãe, do nada, ela lembrou, ela percebeu, e ela disse, olha... Eu era sua fã, eu assistia tudo, votei em todas. E realmente acreditei que ela era. Ela me reconheceu no meio de um monte de meninos lá da catequese. E acabou que virou um burburinho gigante no encontro, porque todos os pré-adolescentes queriam o meu autógrafo. E aí eu tive que parar o encontro e dizer a eles, daqui a pouco eu faço com vocês. Eu tiro foto, eu faço... Porque agora não é o momento. Mas assim, vira e mexe, acontecem umas questõezinhas assim, mas é muito esporádico, viu? Não vou mentir, não, é muito esporádico. Eu levo uma vida hoje em dia comum de professora de educação infantil em Salvador. Mas isso é bom, Elaine, sabe por quê? Porque, você ficou conhecida nacionalmente, né? E isso é bom, a relação. Por exemplo, poxa, é muito legal você saber que de onde você veio, um reality que te... projetou. Exatamente, então isso é bom. E isso prova você aqui conversando com a gente, entendeu? Então assim, parabéns mesmo, e é isso aí. Agora voltando um pouquinho aqui pra casa do BBB atualmente hoje, o que você tá achando desse programa, do elenco? Vamos falar do elenco agora. O que você achou desse elenco que hoje a gente sabe que esse elenco é um elenco que tá fazendo 25 anos, o programa tá fazendo 25 anos. Você achou legal eles fazerem esse formato ou você acha, porque a minha opinião também foi essa, de ter chamado todos os ex-BBB e fizesse um programa 25 anos com ex-BBB ao invés de fazer esse formato que tá agora, esse elenco? Não é puxando a sardinha para meu lado, não. Mas eu acho que seria muito interessante fazer um programa, já que eles criam de duplas, pegando os primeiros e segundos lugares de todas as edições. Eu acho que seria diferente, né? Seria histórico, eu acho que seria muito legal. Na edição de 2010, eles chegaram a chamar alguns, né? O Dominic, que foi da sua edição, foi chamado. O Bambam foi chamado. Tiveram alguns que foram chamados. Foi 2013, eu acho. Foi 2013. Assim. Porque o Dourado voltou e ganhou, não é isso? Se eu não me engano, foi. Foi isso mesmo. Mas assim, na minha opinião, eu acho que como um programa histórico, 25 anos Boda de Ouro, ele poderia ter feito esse formato, chamado todos os ex-BBB, vamos fazer um 25 anos histórico. Vamos pegar todos os ex-BBB, os melhores e os piores, deixou história. Os que deixaram história marcantes. Vamos colocar lá dentro pra ver o que acontece. Eu acho que eles erraram muito nesse ano em ter feito esse formato. Esse formato seria o ano que vem. E esse agora seria esse com esse BBB. Você concorda com a minha opinião?
Totalmente, e provocaria também essa curiosidade do público, entendeu? Do público dizer, olha, como é que fulano tá? Eles poderiam, por exemplo, resgatar um fragmento de participação dessa pessoa. Então, assim, eu acho que Exatamente. coisas legais para você fazer, entendeu? E se tornar um programa bem divertido e dinâmico. É isso que a gente queria ver. Até porque, se eu vou passar um dados aqui, meu parceiro. Pode passar. Que é o seguinte, o documentário do BBB tá sendo mais visto do que o próprio programa que tá sendo no agora. Ontem, eu vou dar um exemplo meu. Ontem eu não tive... Não me deu vontade de eu terminar de assistir. Eu fiquei assim... Como é a palavra? Eu não me deu vontade. Não me deu vontade. Entediado. Isso. A palavra é essa. Entediado. Eu fiquei assim, eu falei assim, cara, eu não vou ficar assistindo esse negócio não, porque assim, não acontece nada. Já estão passando da 3ª semana de programa e nada acontece. Meu pai amado, vamos lá. A gente vai entrar nessa parte aí, mas eu acho que nessa semana agora começou a dar uma movimentada pela dinâmica colocada pelo programa, né? Teve a parte do novo Big Fone, que foi atendido, que eles fizeram aquela dinâmica. Exatamente. Que a galera da casa ficou assistindo o almoço, né? Que foi o almoço da Discord, aquilo ali, né? Na verdade não foi, né? A gente esperava. Acabou que depois não teve repercussão no dia seguinte, mas também não... Nada demais também, né? E voltando, Elane, também falando sobre... Pra gente entrar na parte do BBB desse ano, mas também falando da sua participação, o que mudou daquela Elane de 18 anos que entrou no programa pra a Elane de hoje em dia, 22 anos depois? O que mudou? É aí que eu brinco que eu falei com meu pai essa semana, eu tava no Extremo Sul, e aí fiquei uma semana lá com eles, voltei aí falando com meu pai. Falei, meu pai, quem me conhecia com 30 anos não me conhece com 40, porque eu mudei muito. Então eu digo que a de 18 era muito mais impulsiva, sabe? Hoje com 40 eu sou muito mais pé no chão, mais contida. Então assim, até pela realidade de vida, tenho filha e tudo mais. Então assim, acho que hoje em dia eu penso muito mais nas coisas antes de me jogar, entendeu? Com 18 anos eu dava até tapa na cara do povo. Muda, né? A pessoa amadurece, muda tudo. Elane, pra tua edição, indo ainda na tua edição, deixa eu te perguntar, tem alguma prova ou algum momento marcante da tua edição que até hoje você reflete assim e lembra? Tenho 2 no meu. Teve uma prova que era um ninho, que as provas de comida na minha edição era uma coisa à parte interessantíssima. Então, assim, nessa prova mesmo do ninho, eles construíram ali no pátio vários ninhos gigantes. E aí você, no som do alarme, eu posso até me memória falhar um pouco, mas era mais ou menos isso. Ao som do alarme, você tinha que correr e pegar várias coisas lá do mercadinho, que era a nossa prova da comida. Subir no ninho, colocar no ninho em dupla. Eu fui até com o Paulo na época. Colocar no ninho e sentar no ninho. Então, era uma prova de resistência. Depois que você sentava, você não podia sair mais. O último a deixar na prova, a descer do ninho, da dupla, aí tinha que encontrar dentro do ninho os envelopinhos lá, e aí tinha prêmio e tudo mais. E aí, nessa prova do ninho, eu ganhei a primeira liderança minha. Viu? E você ganhou quantas provas ao longo da edição, Elane? Eu fui líder 4 vezes. E uma outra vez também que eu fui líder, que foi muito interessante, era uma prova de jogar xadrez humano. Eu nunca nem tinha visto um tabuleiro de xadrez. Caramba! Mas acertou! Mas ganhou! É o que vale. Durante a prova, eu sempre fui muito assim, ela, apesar de ser da zona rural e tal, eu sempre tive uma mente muito boa. Eu sempre tive... Dizem que a gente, quando é concebido, recebe um pacotinho que vai com você para a vida toda, independente de onde você crescer, né, ou viver e tal, as suas experiências. E aí, nessa prova do xadrez humano, eu fui vendo, observando e fui jogando, trocando as pessoas de lugar. Não sei se foi sorte, acabei ganhando essa prova também. Eu acabei ganhando a segunda prova de líder. Que legal. Eu também nunca joguei xadrez, Elane. Eu acho que eu não sei se é bem nessa prova, não. Voltando aqui pra casa agora atual. Vamos entrar na edição? Vamos agora na parte da edição 25? Isso aí. Vamos lá. Fazer um resumão aqui de tudo que aconteceu de quarta-feira pra cá. Segunda pra cá, né? Que o nosso programa foi na... É isso aí. Teve o Sincerão,
que o Sincerão foi um pouquinho mais diferente. Mas mesmo assim ainda a gente tá esperando treta, não aconteceu treta. Mas eu vou te falar que eu achei de todos até agora, esse Sincerão, eu gostei. Porque foi de dar a plaquinha, né, pros outros participantes. Eu acho que foi o momento que os participantes mais se jogaram no programa, né? Se expuseram também com outras pessoas e tal, de colocar o que eles pensam, né? Eu achei que foi legal. Esse Sincerão de segunda-feira foi o melhor até agora, na minha opinião. Pelo fato de colocar todo mundo ali e jogar no lixo, mas até colocar a plaquinha no lixo, as pessoas estavam colocando a plaquinha no lixo assim. Nossa, com uma delicadeza. Com medo, né? Com medo, Andrade. Gente do céu. Aí você percebe que tá todo mundo com medo de se expor um com o outro. Aí tá todo mundo naquela zona de conforto. E isso não é legal. O programa não anda. O programa não tá andando justamente por causa disso. E aí, assim... Não tá gerando entretenimento, né, Andrade? Não tá mesmo, mas voltando aqui pro show de quarta-feira. Esse novo formato do show. Antes da gente ir pro show de quarta-feira, vamos falar de terça-feira da eliminação, né? Que teve a saída do Ed e da Raíssa. Isso aí. O que você achou? Né? Isso. O que você achou, Elane, da saída do Ed e da Raíssa? A Raíssa que também é novinha, assim como você entrou na sua edição, né? Ela tem 19 anos. Apesar de assistir pouco, eu achei que essa dupla não era pra ter saído agora. Eu acho que elas dois... Concordo, eu falei pro Andrade isso. Estão lá, entendeu? Eu acho que eles não eram pra ter saído agora, não. Você acha que o pai atrapalhou a filha naquele momento ali? Ou não? Eu sempre acho, por exemplo, na época da Maria Clara e o pai, eu acho que a Maria Clara teria se soltado muito... Ana Clara, né? Ana Clara. Eu acho que ela teria se soltado muito mais se fosse sem o Ayrton. E eu acho também que a dupla agora foi infeliz de sair antes de separar as duplas, da filha e do pai. Eu acho que se eles tivessem ficado para mais uma semana, ia sair muita coisinha ali legal, viu, daquela dupla. Quando separasse, sabe? Eu acho que ia ser bem legal. Concordo. Eu até falo isso com o Andrade aqui, que eu acho... eu acho que o Ed, ele tava controlando um pouco a filha, né? Eu via que, às vezes, no raio-x, em alguns momentos, ele tava querendo falar e não deixava a menina falar muito. Ela não pôde se mostrar muito no programa. Eu acho que, realmente, ela tendo a chance e a oportunidade de poder jogar individualmente, eu acho que ela ia poder se mostrar mais pro jogo e ia ser bom pra ela. Infelizmente, não foi possível, né? Exatamente. Mas mesmo em dupla... Eu acho que eu estando em dupla lá, mesmo na casa, do jeito que tá, eu ia pra Campos. Eu não ia ficar na aba de ninguém, porque, na verdade, já deixou bem claro que mesmo você estando em dupla, o prêmio é individual. E você tem que mostrar então, o seu. Ia chegar um momento que eu ia ter que jogar. Não, eu não concordo com isso. Eu tenho uma opinião muito forte. Então, assim, eu ia me dar bem. Eu sempre falo da minha... Se eu participar um dia, porque eu tenho certeza que eu vou... Se eu passar da primeira semana... Até os 70 anos eu ganho o prêmio. Porque eu sou muito dado, eu vou pra todo mundo, eu vou conversar com todo mundo, eu vou conhecer a história das pessoas, eu vou dialogar com as pessoas, vou brigar também, porque uma das coisas que eu não gosto é desse negócio, me disse, mas eu vou atrás das bruxas. Então, assim, as pessoas estão muito morno, então, assim... São presas, né? Tá. Mas isso aí é uma coisa também, né, que até vou perguntar pra Elane. Às vezes a gente se imagina dentro da casa de uma forma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas nem sempre o que a gente imagina a gente consegue fazer lá dentro. Uma coisa a gente aqui de fora que nunca participou falar isso. Como é que é lá dentro? Que às vezes você, né, pensa, né, Elane? Eu vou fazer isso quando chegar lá. Mas como é que é de verdade lá dentro? Dá pra fazer tudo que você pensa? Não, o certo ali é você entrar realmente sem roteiro. Sem você ficar articulando, dizendo vou fazer isso ou isso. É você entrar para ser você mesmo. Eu falo sempre isso. Não adianta você entrar ali querendo forçar uma outra atitude que não é sua e tal. É impossível você se manter em uma atitude que não é sua durante vários dias. Não dá. Não, concordo plenamente. Vamos passar uma informação? Você não deve saber dessa informação, né, Andrade? Quer passar essa informação pra ela? Pode passar, meu parceiro. Tá com você. Você sabe, Elane, quem até hoje é a participante mais nova da história? Já sei que sou eu ainda. Ainda é você. A gente tá falando sobre a Raíssa que saiu. Quais são os maiores desafios de uma menina tão nova, né? Assim como a Raíssa tinha 19, você tinha 18, participar do BBB, né? Que você tá ali com pessoas muito mais velhas, né? 40 e pouco, 50 anos. Quais são os maiores desafios de uma menina tão nova participar desse programa? Eu acho que o maior desafio mesmo é a gente ter pouca experiência e aí você não se impor mais.
Então, assim, eu dei muita sorte, eu falo isso, eu entrei na época certa e na edição certa com as pessoas certas. E lá, eles, apesar de eu ser muito novinha, respeitavam muito, então me tratavam como uma pessoa como eles mesmos. Mas se eu caio numa edição que tem pessoas que são mais problemáticas com essa questão, eu ia realmente ter dificuldade de me impor, entendeu? Até pela minha experiência de vida, né? Eu só tinha 18 anos, não tinha muita experiência de vida. Resumão, agora voltando aqui pra casa mais vigiada, vamos fazer um resumão aqui de tudo que aconteceu. A gente falou de terça, né? Vamos passar pra quarta agora, né? O show do Rodriguinho, que ele voltou na casa, fazendo show com um filho. Tu sabia que era o filho dele? Eu gosto do Gabi, cara. Então, eu vou te falar que eu sou fã do Gabi. Do Rodriguinho não sou tanto, não. Mas eu gosto das músicas do Gabi. Gabi e o MC... Não. Teve... Foi aquele... Não, o que participou também foi irmão do Rodriguinho, né? Era a família ali. Mas antes de falar também do show, vamos falar também sobre o Big Fone, né? Que o Big Fone... Não, vamos fazer um resumão aqui completo. Teve beijo, teve DR, sabe? E aí, o que aconteceu com mais uma sogra no BBB? Porque a gente já tinha uma sogra. Agora tem outra sogra, tem duas sogras. Porque formou um outro casal, Aline e Vinícius. Exatamente. A nossa baiana, Laline, tascou um beijo lá no ator e aí gerou mais uma sogra. E aí, Elane, o que você faria se você estivesse lá dentro, naquela situação? Lá na edição já colocaram lá sogra de fulana. Quando apareceu aquela senhora. Eu vi. Eu acho que agora pra frente vai começar ali aquela simbiose ali entre o casal e a sogra e começar a dar uma pegadinha de fogo, viu? Porque eu uma família formada no programa. É uma família. E eu acho que a mãe ali é mais pegajosa com o filho e o filho vai ter que ficar mais com a nora agora, mas eu acho que agora a coisa vai esquentar um pouquinho. Vai esquentar um pouquinho agora, eu acho. Mas você acha que vai mudar alguma coisa referente agora, depois do beijo? Será que a dona Vilma vai mudar com a Aline ou ela vai continuar sendo aquela mesma criatura ali, planta? Eu acho que com a Aline, dona Vilma não vai fazer nada não, mas acho que com o filho ela vai dar uns pitaquinhos, vai dar. Mas e você, André? Não tem papo na língua, né? Baiana, né, amiga? Tem que representar alguma coisa ali, né? Vocês acham que vai ficar só no beijo ali ou vai formar realmente um casal? Você acha que vai virar um casal mesmo? O que vocês acham? Eu acho que vai virar um casal na edição. Eles vão achar interessante para a edição eles montarem um casal. Mas eu acho que não tem muito sucesso aqui fora, não. Na sua edição, teve algum flerte lá na época? Você tinha só 18 anos, Elane. Alguém deu em cima de você? Como é que era na sua edição ali? Teve alguma coisa ou não? Na minha edição, os únicos que tiveram uma paquera foi o Dom e a Sabrina e a Miss Brasil, Josiane Alves, com o Dilcinho, que pediu para sair exatamente por causa dela. Aí, tá vendo? É o que eu falo, Andrade. Casal pode atrapalhar, mas também ajuda, mas também pode atrapalhar. Exatamente. Né? Mas o show... Ele ficou tão apaixonado que ele não aguentou o desprezo dela e pediu pra sair. Caraca, pesado, hein? Exatamente. Mas você acha, Elane, que casal dentro de um programa, ele atrapalha ou ajuda? Eu acho que atrapalha, porque pra você tem que equilibrar muitas nuances. A questão da atenção em casal e depois você também tem que ter a questão da convivência com o grupo e acaba que se torna meio que um lado vai ficar deixado, entendeu? Concordo. Até porque também ali, quando você forma um casal, você já casa, né? Você fica ali praticamente convivendo... Não tem a época do namoro ali. Ali já, realmente, ali já é um casamento. É um casamento. Você vai acordar, tomar café da manhã, você vai dormir com aquela pessoa, fazer prova com aquela pessoa. Brigou, vai ter que olhar pra pessoa. Vai fazer tudo com aquela pessoa. O show do Rodriguinho foi um show legal, ele cantou algumas músicas dele interessantes, apesar que ele tá um pouquinho sem voz. Ele nunca tem muita voz ali, o Rodriguinho, né? Mas eu gosto de pagode, então foi... Não, agora ele tá um pouquinho sem voz, porque na época dele, 2000, ele fez muito sucesso e até hoje faz sucesso. Mas assim... Lá o show de quarta-feira foi legal, todo mundo dançou, todo mundo curtiu o show. Então, isso, assim, é o que vale. Os meninos pivetinhos lá cantaram bastante, então assim, foi bem legal. Mas assim, o que você tá achando do quadro de quarta-feira, essa referência de um show de quarta, o que você tá achando desse quadro? Você acha que eles acertaram nesse quadro ou mais um que vai passar despercebido? É porque agora toda quarta-feira, né,
algum artista famoso, né? Cantor, vai com algum conhecido, né? Seja o pai, como a Anitta foi, ou outro conhecido. O que você tá achando dessa nova dinâmica? Eu acho uma forma legal de dar uma mexida, né, na dinâmica do programa, já que eles colocaram dentro um elenco que não é de um BBB raiz. Então, eu acho que eles realmente precisam movimentar o jogo de outra forma também, com outras formas de entretenimento. Mas talvez, para a questão do público, ter tempo de sentar e assistir, talvez no final de semana seria melhor, né? Ou uma sexta-noite, ou um sábado-noite, não sei. Não, concordo. E nesse caso do show do Rodriguinho que você tava citando agora, a Graciane, ela foi, de certa forma, premiada, né? Porque ela foi colocada pra ficar dentro de casa e ela não precisou assistir o show do Rodriguinho. Pra mim foi um prêmio, não precisar assistir o show do Rodriguinho ali. Uma consequência premiada. Uma consequência. Mas tudo começou como? Com o Big Fone. Isso, então vamos chegar lá. Nesse Big Fone a gente tá conectado, meu parceiro. Exatamente. A gente tá pensando igual. A Graciane ficar em casa começou como, meu parceiro? Vamos lá. A Eva e a Renata atenderam o Big Fone. Isso. E aí teve que tomar decisões. Ou seja, nessas decisões tinha que vetar alguém da festa de quarta-feira, ela vetou a Graciane. Exato. E tinha que levar 2 duplas para o almoço. Almoço esse que era pra gerar uma treta e aí não gerou nada. Foram 3 consequências, na verdade, exatamente, né? Uma consequência era escolher alguém pra não participar do show do Rodriguinho, no caso, né? A Graciane. Que eu falei que no caso foi um prêmio. Tinha que colocar duas pessoas pra ficarem juntas, né? Que no caso foi o Diego e a Tamires, né? Isso. Que estão agora, nesse caso, grudados um no outro. E tinha que duas pessoas trocarem de quarto, que foi o Matheus e a Dani, que tiveram que trocar de quarto. Essas foram as consequências que eles escolheram. Inclusive, a Dani não gostou muito, mas que ela vai ficar longe do irmão e aí, e tal. A gente pensou que ia ficar só nisso aí. Vamos pro almoço. E aí, quando chega no almoço, o que acontece? Abre o áudio pra todo mundo ouvir na casa. Eles não esperavam. O almoço e aí, Elane? Um almoço da Discord. Eu falei. Mas aí abriu o áudio pra todo mundo ouvir na casa e moral da história. Vamos falar mal das pessoas? Só que não. Não aconteceu nada. Dona Delma simplesmente puxava assunto, Dona Delma cortava, fala isso aqui. E aí, moral da história, o Matheus acaba descobrindo que a dinâmica era pra eles falarem mal da casa e a casa grande tava ouvindo. Não repercutiu tanta coisa, né? Não repercutiu. Só teve aquela fala da Renata, né? Que pegou um pouco mal, assim. Que ela disse que não queria colocar a Camila, né? Grudada com ninguém, porque a Camila cozinha. E ela gosta que a Camila cozinhe pra ela, né? Aí entra numa pauta... Essa foi a única polêmica do almoço, né? Que já entra numa pauta aí, mas que a gente poderia até discutir aqui. E a gente sabe como foi... Mas a gente pode até falar, né? Porque no caso, o Diogo dele chegou a insinuar depois, né? Que a Renata teria feito uma fala racista referente a Camila, né? Colocando ela como a cozinheira e tal, né? Exatamente. E como uma mulher preta ali, como se tivesse que ficar cozinhando pros outros, né? Ele interpretou dessa forma, né? Aí é uma questão de interpretação, né? Na minha interpretação, eu não vi como uma fala racista dela. Eu achei que o Diogo exagerou nessa parte, né? Eu acho realmente também que não foi numa fala racista. Foi no sentido mesmo de é cômodo pra gente ter uma pessoa que cozinha. Ela poderia ser uma pessoa branca, ele achou cômodo. Por exemplo, na minha edição, para as pessoas era cômodo, porque eu também cozinhava. Então, eu era a pessoa que cozinhava a maior parte do tempo. E nem por isso era porque eu era pobre ou da roça, né? Então, eu acho realmente que, hoje em dia, as pessoas têm que ter cuidado, porque qualquer coisa eles pegam como se fosse uma fala racista. E acaba que é o termo que eu uso agora, né? Esvaziamento de pauta. Acaba que coloca em evidência uma questão que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo ali. Mas também pode ter sido até uma estratégia. O que você acha? Foi uma estratégia do Diogo pra, às vezes, jogar a Renata contra o público? Não. De colocar ela como uma frase racista? Com certeza. Às vezes a gente pode achar que foi só... não, o Diogo só falou, mas pode ter sido também uma estratégia dele. De colocar a Renata contra o público. Pode ter sido isso também. Não exatamente Renata contra o público, mas talvez uma estratégia dele de dizer, olha como eu sou politicamente correto, entendeu? Exatamente. O alecrim dourado. Pode ser isso também. Não, e o mais engraçado de tudo isso, enquanto tava todo mundo curtindo a festa, a Graça tava fazendo o quê?
limpando a sua face maravilhosamente, fazendo quem quer, eu tava ótimo, é isso aí. Graciane. Ó, vou dormir, eu tô naquela pegada mesmo, vou dormir. Agora, se você tá na casa sozinha, tá todo mundo na festa, o que você faria pra aproveitar a casa sozinha ali, Elane? Eu ia fazer um monte de comida gostosa, mas a Gra não pode, né? E ela não pode comer todos os ovos da casa, então pena pra ela. Mas aí aquela velha história, já que você me deixou aqui sem eu curtir a festa, eu vou botar todo mundo tomar uma punição. E aí? Comesse a comida do VIP. Eu faria isso. Era hora de se vingar, não é? Eu acho que hoje eu faria isso também, só pra causar uma coisinha. Eu acho que eu faria. Tá certo. Porque tá todo mundo morno. Então, assim, quer saber? Eu tô na casa, então vou comer tudo que tem aqui na geladeira. Eu abria tudo, comia tudo. E aí, quando voltasse da festa, tá todo mundo punido. Taca pimenta na comida dos outros, né? Pra ver se gera um rebuliço ali, alguma coisa, né? Aí você ia sair da edição sendo um participante marcante. Porque até agora não tem nenhum que... marcante nós não temos ainda. E tá rolando a prova do líder agora, né? Ainda. A gente ainda não tem o líder da semana, né? Porque a prova tá rolando. Ou seja, a gente vai comentar sobre quem é o líder no nosso próximo programa, né? Que vai sair no sábado, que a gente vai gravar na sexta-feira. Voltando pro beijo aqui da Aline e do Diogo. E aí, o que você achou daquele beijo que tava de se esperar? Mas a gente também tava esperando o outro beijo, né? Do Mike e da Giovanna e da... Ou do Mike com a Renata. Porque até agora ele não se decidiu quem ele quer, né? Porque, pelo visto, ele vai ficar... Eu igual te falei, ele vai ficar sem ninguém. Pelo visto, casal na casa, só o Diogo e a Aline mesmo. Será que vai sair um casal daquilo ali ou não? Do Mike e a Renata ou Mike e Giovanna? Eu acho que vai acabar não saindo nenhum. Quem muito quer, nada tem, né, Elane? Ele não se decide. Ele vai ficar sem nenhuma das... A Giovanna já deixou claro ontem que ela não quer mais. Que ela já não quer muito mais o Mike. A Renata tá muito na dela. Eu tô achando que o Mike vai ficar sem ninguém. Concordo totalmente. Ele deveria ter feito como o alemão na época, né? Que ficou com a Fanny e com a outra ainda, com a Iris ainda. Se decide, ou vai nas duas, ou vai uma das duas, senão fica sem ninguém, pô. A gente já tá chegando aqui na parte final do nosso programa, né? Sim. Mas hoje nós temos festa, né? O que esperar dessa festa de hoje, Andrade? Hoje, nessa festa, eu espero treta. Espero mais beijo. A gente precisa que aquele jogo se movimente. E pra isso, eles precisam sair daquela casinha de... Zona de conforto. De amiguinho, coleguinha de classe e ir em campo. Tem que jogar, porque no domingo tem um novo paredão, vai ser formado. Isso. E aí, vai ficar naquilo, eu vou votar em você porque eu não me identifico. É porque, na verdade, você é mais legal do que Elane. Não. Vamos começar a jogar porque você ali tá pro jogo. Exato. E cada semana começa, na verdade, um programa novo, né? É uma nova semana que se inicia e um novo... Como se fosse um novo programa começando. Concorda comigo, Elane? Totalmente. Eu acho que a Gra vai se divertir a beça pra tirar o atraso da outra festa que ela não pôde. Concordo. Que ela não participou da de quarta, ela vai querer aproveitar bastante essa de hoje. Mas, vamos falar então sobre essa formação de paredão de domingo aí, Andrade? Quais duplas você acha que merecem estar no paredão? Dependendo, primeiro a gente tem que saber quem vai ser o líder, né? Porque aí, dependendo da prova do líder, a gente vai definir. Por exemplo, eu sei que já saiu 4 duplas. Mas a Vitória Estrada tá lá, que voltou do paredão. Tem o Mike. Eu gostaria muito que a Dani e o Diego pegassem o líder. Porque se eles pegarem o líder hoje, vai dar uma movimentada na casa. Certo? Concordo. Viu? Então, assim, eu tô torcendo pro Diego e a Dani. Porque o Diego, ele é bom. E as pessoas precisam respeitá-lo, o Diego. Não respeitar da forma que por causa que ele é um atleta excepcional. Não. Mas tem que respeitar. Poxa, o cara ficou sozinho, aí a Dani, por exemplo, ela tava sofrendo. As pessoas estavam virando as costas pra ela, não deixavam ela falar. Então, essas coisas tudo. Então, assim, a gente precisa sentar e discutir sobre isso, que eles precisam pegar o anjo. Se eles pegam o líder hoje, aí, meu filho, vamos ver como tudo muda. O jogo virou. Se eles pegaram o anjo, o líder, o jogo virou. Então, assim, mas ele pegando, eu creio que... Tamires e Camila, o que você acha? Não, eu acho que ele vai colocar o Diogo. Diogo e Vilma. Seria uma boa... Mas agora, como vai ser individual, talvez não vai ser... Vai ser a votação mesmo assim, vai ser em dupla. Vai ser em dupla ainda. Um sai, definitivamente, e outro vai pra um quarto. Já virou assim. Então, assim, eu acho que ele poderia colocar a Vilma e o Diogo. O que você acha, Elane?
Concordo. Eu acho que poderia colocar a Vilma e o Diogo ou a Camila e a Tamires também. Eu não me casei muito com elas duas, não. Eu acho que elas têm uma energia ali que não me bate. Elas estão muito na delas ali, né? A gente brinca que é a dupla Pepe e Neném ali, né? Elas estão muito na delas ali e ainda não mostraram porque vieram no programa. E uma correção aqui, né? Que eu falei que vai um pouco atrás que estava gravando na segunda-feira. Não, hoje é o programa de sexta-feira, que vai sair no sábado, amanhã às 19 horas, né? Que vai sair nesse novo programa. E no caso, na segunda-feira, que a gente vai gravar de novo, a gente vai falar sobre essa liderança que tá ocorrendo hoje. Lembrando, galera, pra vocês não deixar de se inscrever no nosso canal, Exato. Ativar o sininho, dar o like, acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, tá? Não é isso aí, diretor? Exato, né? Vamos lá, meu amigo. Vamos agradecer, né, a participação da Elane aqui, né? Ou tem mais alguma coisa pra acrescentar, Andrade? Ou o que você acha? Não, eu quero que a Elane fale um pouquinho sobre o programa, fale um pouquinho referente aí à participação dela. E depois a gente agradece a ela. Meninos, eu amei participar do programa, né? Obrigada pelo acolhimento. Para mim é sempre bom falar de BBB, porque assim, foi um programa que mudou minha história mesmo. Não tenho vergonha de dizer sou ex-BBB, porque para mim foi um divisor de águas. E 23 anos depois, praticamente, 22 anos depois, tá aqui falando de BBB com vocês, é muito legal. Então, eu não sei nem se vocês estavam nascidos, se são da minha idade, né? Às vezes eu falo com pessoas que na época não era nem nascida. O Andrade tem sua idade, Elane. Eu que sou mais novinho, vou fazer 26 ainda. O Andrade tem sua idade. Eu tenho a sua idade, parceira. Então, assim, o Henrique, por exemplo, era um bebê quando eu tava no Big Brother. Eu tinha 4 anos. Para mim é sempre um prazer falar, principalmente para mostrar um pouquinho como a educação realmente pode abrir portas para a gente. Então, assim, obrigada a vocês. Sucesso, viu, no canal de vocês. Sucesso no podcast. E precisando de alguma coisa, estamos aí. Nós te agradecemos, né, Elane? A gente queria aqui agradecer muito a sua participação no programa de hoje, né? Falar que sim, né? Igual eu falei no início do programa, que é uma honra ter uma vice-campeã tão marcante, né? Exatamente. Na história do programa com a gente aqui hoje, né? E falar com a galera que também tá nos assistindo, né? Pra se inscrever, igual o Andrade falou. Se inscrevam no canal, deem um like, deixem nos comentários. Deixem nos comentários também, às vezes, algum outro participante, né? Que vocês gostariam que estivesse nos próximos programas com a gente. Alguma indicação, alguma outra pessoa, né? Que vocês acham que poderia acrescentar. Assim como a Elane acrescentou bastante ao nosso programa aqui hoje. E é isso, né, Andrade? É isso. Eu também quero agradecer. Meninos, pra galera de vocês irem lá me seguir no meu Insta. Mesmo isso. Em 2025, dá uma animada nele, falando um pouquinho da educação também. Que eles vão seguir. Fala o seu arroba aí, Elane, que o editor... É isso aí, galera. Que o nosso editor vai deixar aqui marcado. O meu arroba é Elane S. Chaves. Então, Elane S. Chave. Todo mundo acompanhando lá, seguindo a Elane, tá, galera? Redes sociais da Elane. É isso aí. Mas, Elane, de qualquer forma, eu quero te agradecer. De coração, muito obrigado. Tá? Você vindo pro Rio de Janeiro, fale com a gente, venha conhecer o nosso estúdio, tá bom? A gente vai levar você a fazer um tour aqui pela cidade. Vai no Cristo. Entendeu? Eu, geralmente, toda a festa junina, junho, eu vou visitar minha família que mora lá no interior. Então, sempre, todo ano eu vou, mas... Muito obrigado por você contribuir mais um pouquinho aqui com o nosso programa, tá? Foi gratificante ter a tua presença depois de 22 anos, as pessoas saberem um pouquinho quem é Elane. Como está a Elane hoje, né? Como está a Elane hoje. Uma participante marcante na edição Sem dela. dúvida. Porque senão você não seria segundo lugar. E, na verdade, posição de lugares não importa. Importa que você foi uma vencedora, uma campeã e vai ser sempre, tá bom? Tá bom, gente. Brigadão. Deus abençoe. É isso aí, meus amores. Mais um programa. Não esquecer de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Isso. E, parceiro, mais um. Tamo junto. E até a próxima, né? E falar pro nosso público, né? Que a gente fica aguardando eles no próximo episódio. Não esqueçam. Toda terça e sábado temos episódios novos. E é isso, né? Até o próximo. Valeu, tchau, tchau, galera.